Olá, hoje vamos falar sobre o livro Teoria da Reprodução Social, de Titi Bhattacharya, publicado pela editora Elefante em 2023. Trazendo um pouquinho sobre a autora, Titi Bhattacharya é uma intelectual indiana, historiadora, especialista em história moderna do Sul da Ásia, professora associada e diretora de estudos globais da Universidade de Purdue, nos Estados Unidos, e sua produção se insere no campo do marxismo contemporâneo, com ênfase na teoria da reprodução social, gênero, formação de classe e também como organizadora de coletâneas teóricas, como intelectual engajada em debates políticos e movimentos sociais contemporâneos. Seu contexto intelectual é marcado pela tentativa de renovação da tradição marxista diante das críticas internas, sobretudo aquelas que apontam os limites do marxismo clássico na abordagem de gênero, de raça e de sexualidade, e pelo diálogo também com o feminismo marxista e debates sobre interseccionalidade. O problema central da obra organizada por Titi Bhattacharya consiste em compreender como a reprodução da vida social, especialmente a reprodução da força de trabalho, se articula com a dinâmica de acumulação capitalista e com as múltiplas formas de opressão. A questão orientadora, dessa obra pode ser sintetizada na formulação quando ela traz que quem produz? O trabalhador. E em que condições sociais isso ocorre? A teoria da reprodução social, TRS, parte da crítica à separação analítica entre a produção econômica e a reprodução da vida. O capitalismo reconhece apenas o trabalho produtivo voltado ao mercado, invisibilizando o conjunto de atividades domésticas, comunitárias e institucionais que sustentam a existência da força do trabalho. Essa invisibilização constitui um problema sociológico central na obra dela, pois impede a compreensão da totalidade das relações sociais capitalistas. Assim, a obra busca explicar como a exploração e a opressão de gênero, raça e sexualidade não são esferas separadas, mas processos constitutivos da reprodução social do capitalismo. A desigualdade, portanto, não se limita à distribuição de renda ou posição no mercado de trabalho, mas envolve a organização social da vida, das necessidades e também das condições de reprodução da classe trabalhadora. O conceito estruturante da obra é o de reprodução social, entendido não apenas como uma reprodução biológica, mas como também uma reprodução da manutenção cotidiana, mas como também os conjuntos e processos que garantem a produção e reprodução da força de trabalho na sua dimensão histórica e também social. Isso inclui atividades realizadas nas unidades domésticas, no Estado e também no mercado de trabalho. Um outro conceito central da obra é a força de trabalho, retomado pela teoria do valor trabalho, mais ampliado. A teoria de reprodução social enfatiza que sua reprodução envolve processos historicamente determinados, atravessados por gênero, por raça, por sexualidade, localização geográfica, território, produzindo diversos tipos de força de trabalho. A obra também mobiliza a ideia de totalidade social, derivada do materialismo histórico dialético. A reprodução de mercadorias e a reprodução da vida constituem uma unidade contraditória, porque o capital depende da reprodução da força de trabalho, mas simultaneamente subordina e precariza as condições de existência e dignidade da vida. A noção de classe trabalhadora ampliada é uma outra noção, é um outro eixo importante. Titi Bhattacharya pressupõe superar essas definições restritas baseadas apenas no trabalhador industrial, masculino, europeu, incorporando dimensões generificadas e racializadas de classe.
Isso implica redefinir classe a partir das condições concretas de reprodução da vida. Por fim, a obra introduz a ideia de que a luta de classe se dá também no terreno da reprodução social, não apenas no espaço da produção. Lutas por moradia, por cuidado, por educação, por direitos sociais, são constitutivas da dinâmica de classe. Enquanto as contribuições se destacam em a tensão entre a necessidade capitalista de reproduzir a força de trabalho e a tendência de degradar suas condições, seus limites internos da teoria de reprodução social, como a insuficiente teorização do racismo em alguns momentos. As críticas à interseccionalidade por seu atomismo ontológico, contrapostas à necessidade de integrar múltiplas opressões numa totalidade dialética. Problemas na própria coletânea, como certa dificuldade de alguns ensaios em articular subjetividade e reprodução das relações capitalistas. Tudo isso é criticado, pela autora. Então a obra se insere explicitamente nessa tradição marxista, retomando teorias de Karl Marx, especialmente trabalho, valor, força de trabalho, e propondo a sua atualização. A teoria de reprodução social reivindica então o retorno ao momento materialista histórico, dialético, para superar essas leituras economicistas que para ela, são consideradas reduzidas em relação à realidade. Há também um diálogo com Hegel, particularmente na noção de totalidade concreta e na crítica de concepções que fragmentam a realidade social. Além disso, a obra dialoga criticamente com a teoria da interseccionalidade, reconhecendo as suas contribuições, mas criticando a sua tendência de tratar opressões como sistemas autônomos. A tradição do feminismo marxista é central, especialmente na incorporação de debates sobre trabalho doméstico, cuidado e reprodução social. Autoras como Angela Davis são mobilizadas como uma referência muito forte para se pensar a unidade entre racismo, sexismo e exploração. Os ensaios da coletânea mobilizam diferentes tipos de evidências. Há reconstruções históricas, como análise da formação do capitalismo nos Estados Unidos, destacando processos como cercamentos, industrialização e separação entre produção e reprodução. Também são apresentados estudos empíricos contemporâneos, como o trabalho doméstico de mulheres migrantes filipinas no Canadá, evidenciando essa visão racial do trabalho e a precarização associada à migração e ao gênero. Esse caso mostra como a reprodução social se organiza em redes formais e informais, incluindo comunidades religiosas. Outros exemplos incluem a análise de políticas de aposentadoria como parte da reprodução da forma de trabalho e também a greve internacional das mulheres como uma expressão concreta de articulação entre reprodução social e luta de classes. A principal contribuição dessa obra está em deslocar o foco da análise das desigualdades da esfera estritamente econômica para a totalidade das relações sociais. Então, a teoria de reprodução social de Titi Bhattacharya permite compreender que desigualdade não se limita à distribuição de renda, mas envolve o acesso diferencial às condições de reprodução da vida. Um outro ponto também é a dominação, que opera tanto na produção quanto na reprodução social, incluindo instituições como família, escola e Estado. Um outro ponto também importante da obra é a diferença de gênero, de raça, sexual, de idade, e isso é constitutivo da formação da classe trabalhadora e não um elemento externo a ela. Um outro ponto é a estratificação, que é reproduzida pela articulação entre exploração econômica e opressões sociais. Reconhecimento, que aparece como uma dimensão integrada às condições materiais de existência, não como uma esfera separada.
A obra, então, contribui assim para uma concepção unitária do capitalismo, em que exploração e opressão são momentos de um mesmo processo. Embora o material não enfatize contextos como Estados Unidos e Canadá, há elementos que permitem articular com a sociologia da educação. A escola aparece como essa instituição central de reprodução social, responsável pela formação da força de trabalho futura, mas também como um espaço contraditório, onde podem emergir práticas de sociabilidade, de afeto e também de resistência. Essa abordagem permite analisar a educação como parte da reprodução das desigualdades sociais, especialmente quando se consideram diferenças de classe, raça e gênero na formação escolar. Ao mesmo tempo, a escola não é totalmente submetida ao capital, abrindo espaço para disputas sobre os processos de formação subjetiva. No contexto brasileiro, essa perspectiva sugere investigar como políticas educacionais, condições de vida e trabalho docente e desigualdades estruturais se articulam na reprodução da força de trabalho, especialmente em uma sociedade marcada por desigualdades raciais e regionais. Em síntese, a teoria da reprodução social de Bhattacharya oferece um quadro analítico muito potente para integrar educação, trabalho e reprodução social na análise das desigualdades contemporâneas. Muito obrigada.